Hoje nós vamos falar de um novo item. O item se chama Reforma Administrativa e Terceiro Setor, também conhecido como Reforma do Estado, tá? Você pode colocar aí assim, ó, Reforma Administrativa ou Reforma do Estado. E o terceiro setor. Tenho certeza que você já ouviu falar disso aí nos seus estudos. E essa é uma matéria que cai em concurso de que forma? Vou simplificar aqui para você. Quando a gente fala em reforma administrativa ou reforma do Estado, você vai lembrar do seguinte: isso foi um movimento que ocorreu nos anos de 90, mais ou menos, na década de 90, em que a administração pública ela saiu de um modelo burocrático e veio para um modelo gerencial. Então, olha só, qual que é a palavrinha que você vai se lembrar aqui, ó? Administração pública gerencial. Então, nós temos o fim do modelo burocrático. Temos a substituição do modelo burocrático e o surgimento aí, então, do modelo gerencial. O que é esse modelo gerencial? O que é essa administração pública gerencial? Pensa no seguinte, sua empresa, se você trabalha em uma empresa privada, você não tem meta para bater, meta para cumprir? Você não tem que ser eficiente, eficaz? Então, a administração pública gerencial, ela tentou trazer para a administração pública esses modelos da iniciativa privada. Um modelo de gestão mais eficiente, mais econômico e capaz de prestar um serviço público melhor. Então, quando falar em administração pública gerencial, isso é um fenômeno que ocorreu na década de 90, em que possibilitou que a administração pública brasileira saísse de um modelo burocrático estritamente legalista, em que o princípio macro era o da legalidade, e viemos para um modelo de gestão, de resultados, de metas. Aqui a palavra é eficiência. Eficiência vai te remeter a um princípio, não é isso? Lá no artigo 37 da Constituição, nós vimos o LIMP. O que é o LIMP aí, colega? Legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência. Eficiência é o último princípio do artigo 37, não é à toa. Por quê? Porque o princípio da eficiência ele só foi inserido no texto constitucional em 1998, 10 anos após a promulgação da nossa Constituição. Então, a eficiência ela se torna um princípio constitucional por meio da emenda constitucional número 19 de 98. Guarda essa emenda. Se for possível, vá lá na Constituição, vá lá na emenda constitucional 19 de 98, dá uma lidinha nela. Por quê? Esse é o instrumento legal que revolucionou a administração pública brasileira. Essa emenda, ela é a responsável por implantar no Brasil a reforma administrativa, a reforma do Estado brasileiro, da administração pública brasileira. Então, um dos avanços foi isso, foi o acréscimo nos princípios do princípio da eficiência. Porque o princípio da eficiência ele não estava no texto original de 88. Ele só foi inserido por meio da emenda 19. O que mais que você vai se lembrar quando falarmos em reforma administrativa? Além de administração gerencial, além de eficiência, você vai pensar em controle de metas, em alcance de metas e de resultados. Em Minas Gerais, foi empreendido no final aí da década de 90, início dos anos 2000, o choque de gestão. O choque de gestão aqui em Minas Gerais tem muito a ver com isso, controle de metas e resultados, focado em uma eficiência que possibilita uma gestão pública de maior qualidade. Durante esse período de 90, foi criado o MARI. Você já deve ter ouvido falar do MARI. O que é o MARI? O MARI é um ministério. Um ministério que compunha o governo federal na década de 90. É o Ministério da Administração Federal da Reforma do Estado. Ministério
da Administração Federal da Reforma do Estado. Então, esse ministério que visa administrar a reforma do Estado, ele é um ministério federal, ele foi criado na década de 90, mas nos fins dos anos 90 ele foi extinto. Por quê? Porque ele foi criado provisoriamente. Para quê? Para acompanhar essa reforma administrativa. Não era uma reforma pontual. Não eram alguns órgãos da administração pública que estavam sofrendo essa reforma. Era toda a administração pública brasileira. Então, precisava de um ministério para centralizar essas ações. Então, esse ministério, o MARI, foi criado aí na década de 90. E o idealizador desse ministério, o ministro responsável por esse ministério do MARI, foi o ministro Luiz Carlos Bresser Pereira. Luiz Carlos Bresser Pereira. O Bresser Pereira, olha só como escreve aqui, ó, Bresser Pereira. Alguns colocam o hífen, outros não, mas o correto é usá-lo com o hífen. Luiz Carlos Bresser Pereira foi o ministro responsável e também o idealizador dessa reforma gerencial que a administração pública federal ela sofreu na década de 90. Vale muito a pena, você que queira aprofundar nesse tema, ler os livros e também os textos do professor Bresser Pereira. São textos técnicos muito bons que vão te ajudar muito aí nessa matéria. Então, dá uma lidinha lá depois, se você quiser aprofundar. O que mais que veio com essa ideia de reforma do Estado? Lembra que nós estudamos sobre as agências na aula passada? No bloco passado? Nós vimos as agências reguladoras e as agências executivas. O que são as agências? As agências são verdadeiras autarquias em regime especial. São autarquias que visam uma maior autonomia. E para que essa autonomia, gente? Essa autonomia é para garantir uma maior qualidade na prestação do serviço público, uma maior eficiência pautada em metas e resultados. Então, as agências reguladoras e também as agências executivas foram construídas, foram consolidadas também durante esse período da reforma do Estado. Então, falou em agência, tanto a reguladora quanto a executiva, lembre-se também da reforma do Estado, porque essas autarquias em regime especial se desenvolveram nesse contexto. Um outro ponto importante são as parcerias público-privadas e as concessões comuns de serviço público. As PPPs e as concessões de serviço público, elas também vão se consolidar e se firmar nesse movimento de reforma do Estado. O que são as concessões de serviço público, as parcerias público-privadas? As parcerias público-privadas são modalidades de concessão de serviço em que o Estado ele é dono de um serviço público. Vamos imaginar, ele é dono da água. No entanto, ele não quer prestar o serviço, ele quer ser dono do serviço, mas ele não quer executar. Então, ele contrata um particular para realizar essa execução no seu lugar. Então, a água, por exemplo, continua sendo do Estado, mas a execução dessa água passa para uma concessionária de serviço público. Um outro exemplo de concessão ou de PPP são as rodovias. Várias rodovias aí foram dadas em concessão. Preste atenção, não é privatizada. As rodovias foram dadas em concessão, são parcerias público-privadas. Por quê? A rodovia ela pertence ao Estado membro ou à União, por exemplo. Mas a conservação daquele serviço ele é executado por uma pessoa privada, pelo concessionário. E o que remunera esse concessionário? O que você paga para andar nessas boas rodovias? Pedágio. O pedágio é a forma de remunerar esse tipo de contrato, ok? Não confunda PPP com privatização, que também está dentro desse fenômeno da reforma do Estado, mas são coisas diferentes. Olha só. As privatizações, elas são o quê? Privatizar significa vender empresas estatais.
Privatizar significa vender serviços públicos estatais. Vender estatais. Quais são as estatais que nós temos? Sociedade de economia mista e empresas públicas. Quando o Estado ele vende para particulares, sociedades de economia mista e empresas públicas, nós estamos falando em um fenômeno de privatização e não de concessão. Por isso que está errado quando o jornal fala assim, as rodovias foram privatizadas. Privatizar é vender. Vender o todo. A rodovia foi vendida? Não, a rodovia continua pertencendo ao Estado. O que foi vendido? A conservação da rodovia, a manutenção da rodovia. Ok? Então, aqui eu fiz um breve histórico, um breve resumo do que vem a ser a reforma do Estado ou a reforma administrativa. Mudamos para um modelo gerencial, saímos do modelo burocrático de extrema legalidade, fomos para um modelo de gestão, uma gestão eficiente, pautada em metas e resultados. Houve um ministério para cuidar dessa reforma, que é o Ministério da Administração Federal da Reforma do Estado. Criamos também as agências reguladoras e executivas, ampliamos e consolidamos os programas de parceria público-privada via concessões de serviço público e consolidamos aí as privatizações das empresas estatais. Uma outra coisa que acontece é a consolidação e a expansão do chamado terceiro setor. Expansão e consolidação do terceiro setor. O que vem a ser o terceiro setor, gente? Olha só o nome da matéria, Reforma Administrativa e Terceiro Setor. O terceiro setor, ele é formado pela sociedade civil organizada. O terceiro setor, então, vamos colocar aqui de outra cor. Ele é formado pela sociedade civil organizada. A sociedade civil organizada por meio de ONGs, associações, entidades sem fins lucrativos, compõem o chamado terceiro setor. São entidades filantrópicas também, são entidades que não visam lucro. Elas visam o quê? O bem-estar social. Elas visam a consolidação de serviço público. Então, a sociedade civil organizada, ela recebeu o nome de terceiro setor. Se tem um terceiro, quer dizer que tem um primeiro e um segundo. Então, vamos lá. Quem é o chamado segundo setor? O segundo setor é o mercado. O mercado, tá dando para ver aí, pessoal? Tá, né? O mercado compõe o chamado terceiro setor. E o primeiro setor? O primeiro setor é o responsável aí. Primeiro setor é o responsável aí por tudo, né? É o verdadeiro pai, é o Estado. Então, olha só, quando a gente fala em primeiro, segundo e terceiro setor, nós estamos falando em quem? O primeiro setor é o Estado. O segundo setor, o mercado. E o terceiro setor, a sociedade civil organizada. Por que setores? Isso é um modelo de estudo aí das ciências econômicas. As ciências econômicas, elas dividiram aí os atores que integram a economia em 3 setores. Eu tenho 3 atores que atuam na economia: o mercado, o Estado e a sociedade civil organizada. Hoje, nós temos aí a ampliação de quem? Quem que está sendo chamado para vir participar? A sociedade civil organizada, por meio de ONGs, por meio de associações, tá? De entidades filantrópicas. Então, o terceiro setor, hoje, ele ganha importância. Por isso que é importante que a gente fale dele para a sua prova. Ok? Beleza? Então, nós vamos começar a falar aí sobre o terceiro setor. Vamos lá?